Shalom, shalom, povo de Deus, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para mais uma live poderosa com uma palavra para você. E hoje a palavra é uma palavra muito profunda que fala a vida de muita gente. Muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis. E Deus me fez lembrar de um homem que também passou por momentos difíceis, mas venceu através da oração, venceu através da perseverança, da fé. Um homem que foi provado e experimentado por Deus e provado também através do inimigo que tocou na sua vida, na sua casa, na sua família. E porque a vida do crente não é mil maravilhas como muitos profetizam, porque profetizam só coisas boas. E nós vamos ver na Bíblia que os profetas que só falam coisas boas são considerados falsos profetas. O profeta de Deus verdadeiro, ele deve falar o que verdadeiramente Deus manda ele falar, seja coisas boas ou coisas amargas. E na nossa vida, nós passamos por momentos difíceis, por momentos de luta. Isso também não quer dizer que você não é de Deus ou que Deus não está com você. Pelo contrário, são os momentos como esse que vai tornar você uma pessoa forte, uma pessoa melhor, uma pessoa decidida. Porque Deus ele permite que as dificuldades venham e ele prova que ele ama segundo a sua palavra. Nós vamos bater um papo aqui, vamos conversar e falar acerca da vida de um profeta, de um servo do Senhor, de uma pessoa que busca a Deus. E nós queremos trazer para você aqui um ensinamento, tá? Porque nessa caminhada com Deus, nessa busca com Deus, você vai enfrentar momentos difíceis. Principalmente você que busca a presença de Deus, você que quer ser usado por Deus, você que quer receber mais de Deus. Então você vai passar por momentos de adversidade. E é necessário, tá? Nessa palavra de hoje, nós exortarmos você a continuar buscando a presença de Deus. O nosso irmão Isaías Araújo está aqui com a gente, está dizendo shalom, pastor Silvio. Shalom, querido profeta, homem de Deus. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Deus te use poderosamente, amém? Ajude o pastor compartilhando aqui. Daqui a pouco vão entrar mais irmãos. Eu quero convidar você para orar comigo, porque a nossa live hoje nós não vamos ter pressa, tá? Peço que você fique aqui, porque essas palavras elas vão entrar diretamente no teu coração, para que você busque a Deus no momento de dificuldade. Tem muita gente que começa buscando ao Senhor, vem as lutas, não aguenta e larga, para de orar, para de buscar, para de ir à igreja, ou desiste do teu propósito, do teu sonho. E esse ensinamento de hoje vem para mostrar para você que é real as dificuldades que nós atravessamos até a gente alcançar o propósito de Deus na nossa vida. Até a gente alcançar aquilo que Deus quer que nós alcancemos, aonde Ele quer que nós chegamos, como aconteceu com todos os homens de Deus na Bíblia, como Moisés, como Josué, como Davi, como José, como Neemias. Todos eles passaram por processos dolorosos até que se conquistasse algo maior. Antes de Elias,
que era um grande ungido de Deus, antes dele receber essa bênção de ser levado ao céu, de ser levado ali no redemoinho, na carruagem de fogo, eu quero que você entenda que ele passou por situações difíceis. Primeiro ele foi ali testado, até que ele fosse aprovado. Muitas pessoas às vezes só falam das coisas boas, como a oração que ele fez e caiu fogo do céu, ou sobre o seu sucessor Eliseu, quando os milagres ele foi usado por Deus para fazer, como também as pessoas só conseguem pregar e falar coisas boas, mas na Bíblia nós temos homens de Deus como Jeremias, que contou sobre suas lamentações, e também antes disso já falava para o povo aquilo que Deus queria, e também se levantava outros profetas que falaram só coisas boas, mas um homem de Deus, ele deve falar aquilo que Deus manda, tá? E conscientizar você de que virão dias trabalhosos, como o próprio Senhor Jesus, ele advertiu que nos últimos dias viria dias trabalhosos, viriam tempos difíceis para todos os apóstolos, os profetas, todos passaram por momentos difíceis. E aqui também eu quero falar com você sobre Jó. Jó, que era um homem de oração, tá? Jó, que era um homem que buscava a Deus. E como foi que Jó conseguiu vencer as dificuldades? Como foi que Jó conseguiu atravessar os momentos difíceis? Ele chega a perguntar assim para Deus no livro de Jó, capítulo 7. Ele diz assim: não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são como os seus dias como os de um jornaleiro? Como um escravo que suspira pela sombra? Ou como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de desengano, noites de aflição me proporcionaram. Então, Jó, ele era um homem íntegro e temente a Deus. E todos nós conhecemos a história de Jó, porque Jó foi um homem chamou tanto a atenção de Deus, que Deus fala para Satanás: viste meu servo Jó? Poxa, será que você tem levado uma vida em que agrada o coração de Deus? Agrada a Deus te abençoar? Agrada a Deus te dar essa unção? Agrada a Deus saber que você é um servo fiel, uma serva fiel? Porque ele permite que esse momento difícil venha sobre a vida de Jó. E Jó faz essas perguntas contendendo com Deus, questionando a Deus. Não é penosa a vida do homem sobre essa terra? É uma pergunta. Não é penosa a vida do homem sobre essa terra? Porque realmente é. Muitas pessoas passam, principalmente na internet, tá? Como se fosse tão fácil receber a unção, como fosse tão fácil você ficar milionário, que tem de gente agora falando na internet sobre ficar milionário, que eu poderia ganhar o meu milhão em um dia, em uma semana, né? Esses dias eu vi um vídeo daquele Pablo Marçal na internet,
E ele falando que se ele ficasse pobre, no mesmo dia ele faria o primeiro milhão. E nós sabemos que isso é mentira. Não tem como uma pessoa, num dia só, fazer 1 milhão, sendo que a pessoa perdeu tudo. Foi a pergunta que fizeram para ele. Se você perdesse tudo, tivesse só apenas R$ 1.000, quanto tempo você faria o seu primeiro milhão? Ele falou que no mesmo dia, com R$ 1.000. Então, as pessoas que estão vendo a internet e achando que verdadeiramente vão mudar de vida. Porque é isso que as pessoas pregam, é isso que as pessoas vendem. Que vai ser mil maravilha, que você vai carregar uma unção e que você vai viajar pelo mundo inteiro. Tais pessoas que pregam isso, não acontece nem na vida deles. Algumas pessoas não acontece. Diz, você vai ser levado às nações. Nem ele mesmo vai às nações. As pessoas que pregam muitas coisas que não acontecem na própria vida deles. E também muitos influencers que pregam que você vai mudar de vida e nem eles mesmos estão vivendo isso. Estão às vezes endividados, com problemas, tá? Então, o que acontece é que é penosa a vida do homem. É difícil. Você acha que é fácil perder noite de sono, né? Você acha que é fácil você jejuar? É difícil jejuar. Não é, querido irmão Isaías? Não é fácil jejuar. Nós que buscamos a Deus, nos fortalecemos no Senhor, jejuamos. Mas tem tanta gente que quer jejuar e não consegue jejuar. Tem muita gente que quer orar e não consegue orar. Às vezes tem gente que quer participar de uma conferência e não consegue. Às vezes somente é a pessoa pegar o ônibus ou o trem de onde está, fica sabendo do evento que vai acontecer e daqui 1 mês, passa 1 mês e a pessoa não faz nada para conseguir um recurso financeiro para conseguir estar no lugar. E aí a pessoa deixa passar aquela oportunidade porque, como ontem eu estava dizendo, a gente tem que criar oportunidade, porque Deus ele dá essa oportunidade, ele cria essa oportunidade para a gente poder fazer acontecer na nossa vida. Você acha que foi fácil para mim chegar até aqui ou está sendo fácil? Porque eu, anos da minha vida buscando a presença de Deus, anos jejuando, lendo a palavra, anos tendo que suportar pessoas malignas que me perseguem aonde eu vou, seja em qualquer cidade, há pessoas que te amam, que gostam de você, mas as pessoas que te odeiam, invejam você, te perseguem, porque o diabo ele vê aquelas primeira pessoa que ele pode ver e que ele pode usar para tentar contra a tua vida, ele vai. E não é fácil ter que lidar com pessoas malignas, com pessoas oprimidas, com pessoas que simplesmente se levantam contra você, contra a igreja. Teve vezes que teve pessoa que entrou dentro da igreja ou foi na porta da igreja para poder tentar, de alguma forma, impedir o culto, né? E nós já enfrentamos muitas coisas, muitas dificuldades. Quem vê o pastor ministrando na conferência, nos vídeos, é maravilhoso. Mas teve momentos também que não foi muito bom. Teve momentos que foi difícil, como Jó fala. Não é penosa a vida do homem sobre a terra. É penosa. Você vai ser um profeta de Deus? Se Deus quiser, vai. Você vai ser curado? Se Deus quiser, vai. Tem gente que fala, mas Deus quer. Não. A Bíblia ensina a dizer, se Deus quiser,
faremos isso ou aquilo. Então, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, você vai ser um profeta de Deus. Se for da vontade de Deus, você vai ser curado. Se for da vontade de Deus, você vai ser liberto. Não adianta o homem dizer, pela minha fé, você já está curado. Não adianta. Não adianta você dizer isso. Porque se for da vontade de Deus. Eu creio no milagre, eu creio nas curas, eu creio no avivamento, eu creio na unção de todo o meu coração. Eu creio no Espírito Santo de Deus. Mas tem vezes que nós vamos ministrar, as pessoas caem com o poder de Deus, outras são eletrocutadas, pessoas são curadas de tudo quanto é tipo de enfermidade. Já teve gente curada de câncer, já teve gente curada de rinite, de dores de coluna. Teve uma vez que eu estava ministrando em São Gonçalo e simplesmente entrou uma pessoa, uma mulher na igreja que assistia a rádio, o programa da rádio que nós fazíamos, e ela estava ali com o seu companheiro e, se eu não me engano, ou ela usava muleta ou ela não tinha uma perna. E ela tinha um problema que eu não sabia, um problema que ela sentia muitas dores de coluna nas pernas, de tal dor que ela tinha que pagar R$ 1.000 para tomar uma injeção que viesse a aliviar aquela dor, porque remédio comum nenhum. O que acontece? E quando eu orei por aquela mulher, ela manifestou com um espírito maligno. E aí eu falei, tira tudo que você está fazendo na vida dessa mulher. E eu disse, em nome de Jesus, pega tudo que você está fazendo e vai embora. Em nome de Jesus, sai! E aquele casal foi embora. E quando foi no domingo, eles voltaram na igreja. Domingo, eles voltaram na igreja. Dizendo que a mulher, naquele momento, tinha sido curada. E eu não sabia. E ele contou que ela tomava essa injeção, que era R$ 1.000. Todo mês ela tomava, valia por 30 dias aquela injeção para dor. E ela tomava e só aquilo ali que resolvia. Mas nenhum remédio tomava. Resolvia. E ela foi curada pelo Senhor Jesus ali naquele dia que o Senhor Jesus fez ela entrar ali. Nós oramos e Jesus curou aquela mulher daquela enfermidade, daquele mal. E ela ficou ali na igreja com a gente em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Também, num domingo, a gente estava fazendo culto e simplesmente entrou uma pessoa também, um casal, que assistia a gente na rádio. Entrou a mulher com seu marido e falando, pastor, o culto já acabou? Eu falei, acabou, irmã, mas pode entrar que eu vou fazer uma oração por vocês. E ali sentei e fiquei conversando um pouco, perguntando o que estava acontecendo na vida daquela mulher. E ela disse sobre os problemas que ela estava passando, muita tribulação, muito problema. E naquele momento eu falei, minha irmã, vou orar, fica ligado com Deus que eu vou orar pela senhora. Quando eu coloquei a mão sobre ela, ela manifestou terrivelmente. Ela manifestou. E aí, quando nós expulsamos aquele mal, repreendemos aquele mal, quando Jesus ele livrou aquela mulher daquele mal, ela voltou no mesmo dia, só que à noite. Perguntou, pastor, vai ter culto à noite? Eu falei, vai ter culto à noite, que era de manhã. E ela voltou com seu marido.
E naquele mesmo dia ela contou que já tinha meses com vários problemas, dores, vários problemas. E ela não estava sentindo mais nada. Então, o que eu quero dizer para você, eu creio em milagres. Eu creio, mas eu posso dizer para você que não é fácil. É difícil a caminhada. É difícil, é penosa a vida do homem sobre a terra. Ele diz assim: não são os seus dias como o jornaleiro, como o escravo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me deram por herança meses de desengano. Vejam que foram meses. Quando as pessoas fazem campanhas e pregam sobre Jó, parece que foi de um dia para a noite, né? Realmente foi do dia para a noite, mas ele diz: me deram meses de desengano. Meu irmão, um homem, imagina você, um homem íntegro e temente a Deus, fiel, fazendo sua oferta perante o Senhor por todos os filhos, e aí de repente ele cai em desengano durante meses. Durante meses ele foi desenganado. Ninguém mais acreditava nele. A mulher disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Seus amigos estavam ali falando para ele se arrepender, pensando que ele estava sofrendo aquele mal, porque ele devia ter pecado ou feito alguma coisa de errado. E não. Deus estava provando ele. Amém? Fecha a porta aí para mim, por favor, aqui, para me poder, para não atrapalhar aqui. Então, ele diz assim, obrigado. Ele diz assim: noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me, digo: quando me levantarei? Mas cumprida é a noite e farto-me de me revolver na cama até a alva. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Às vezes com meus filhos, preocupação com meus filhos. Às vezes com problemas de dívidas para pagar, do aluguel da nossa igreja. Muitas das vezes eu fiquei acordada porque simplesmente eu queria buscar mais ao Senhor. Mas teve vezes que eu fiquei acordado e não conseguia descansar os meus olhos porque eu estava passando por momentos difíceis. E sempre haverão os momentos difíceis. Ninguém vai tirar isso de você. Ninguém. O apóstolo Paulo dizia que ele sabe estar em abundância, mas ele também sabia estar em momentos de dificuldade. Se você ler a Bíblia. Ele diz assim, no versículo 6, isso aqui é mais poderoso, ele diz: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Ele vê os dias passando e nada mudando. Porque vai acontecer isso na sua vida. Vão se passar os dias, os meses, os anos, algumas vezes. E você ainda não vai encontrar o que você procura, porque Deus está forjando você. Como aconteceu com Jacó, que ficou na casa do sogro, trabalhando 7 anos, depois mais 7 anos. Todo mundo conhece a história. Anos e anos se passaram. José, depois de ele estar ali na casa de Potifar, tomando conta da casa de Potifar, acontece aquela tragédia com a mulher de Potifar e ele perde tudo e vai parar na lama de novo, no cárcere.
esquecido. Ele vai parar ali dentro ali. Vieram novamente, depois de ter sido, imagina, sido vendido pelos irmãos. Aí passou anos bons, na casa de Potifar, comendo bem, tomando conta da casa de Potifar. E aí depois vieram de novo dias difíceis para ele. Porque isso já passou pela minha cabeça quando minha situação financeira começou a melhorar, quando às vezes eu pensei, agora eu estou com a minha família, estou conseguindo comprar as coisas, fazer o que eu quero, agora só vai ser bênção. Engano meu. Depois passei por momentos difíceis novamente. O ministério algumas pessoas foi criando problemas dentro da igreja e saíram e contaminaram outras que saíram também. E aí eu tive que recomeçar novamente. Tive que começar tudo de novo. E eu acho que pior do que começar é recomeçar. Começar a buscar no primeiro amor é maravilhoso. Mas depois que chega um tempo de dificuldade e você deixa a fé se esvair de você, recomeçar fica muito mais difícil. Porque você olha para trás e você vê que tudo que você já passou, e aí você já não aguenta mais, ou você já não quer mais começar tudo de novo. E aí que muitos jogam tudo pro alto, tem de pastor desviado, servo de Deus, não é só pastor não, crente desviado. Porque vieram os tempos de dificuldade e simplesmente largaram tudo e foram para o mundo. Então, eu quero que você reflita sobre isso, sobre essas palavras que Deus está colocando aqui hoje. Porque no livro de Hebreus também fala que a vida é como um sopro. Hoje você está vivo, amanhã já não mais. Então, se você tiver que fazer ou acreditar, acredite agora, tá? Ele vai dizer assim, ó, no versículo de número 7. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornaram a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá mais. Por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar? Então eu quero que você entenda que como o salmista que diz: por que te abate, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Por que as pessoas só profetizam coisas boas, os profetas, dizendo que vai dar tudo certo, que a pessoa vai vencer? Se Davi passou por momentos difíceis, várias vezes, a Bíblia fala várias vezes, ele não só venceu o gigante, os filisteus, ele também passou por momentos difíceis, como aquele dia em que os inimigos vieram em Ziclag e pegaram a família de Davi, tudo de Davi, e levaram. Deus permitiu, mas Deus também foi com Davi e ele conseguiu pegar de volta daquilo que o inimigo tinha roubado dele. Então, por isso que a palavra de Deus diz que com a tribulação vem o escape.
Deus vai permitir os dias difíceis na sua vida. Mas depois que passar esse tempo difícil, vai vir o tempo da abundância, da bonança. E bem-aventurados são os servos do Senhor que Deus encontra sempre vigiando, sempre velando pela palavra e buscando o Senhor de todo o seu coração. Não seja iludido, não conte uma mentira para você mesmo. Acredite na palavra de que Deus ele estará contigo se você passar pelo fogo, se você passar pelas águas, se você passar pelo rio, como ele fez com o povo que abriu o mar, abriu o rio Jordão. E ele estará com você. Lembra de Moisés e o mar? E o povo já estava desesperado, porque o exército faraó vinha atrás. Ele diz: diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Então, eu quero que você fique com essa palavra profética de mudança. Você que está assistindo agora, você que vai assistir depois. Eu quero que você receba posso dizer, uma aula que vai mudar a sua vida. Porque Jesus era chamado de rabi, mestre, professor. Ele ensinava os seus discípulos. Jesus nos chamou também para ensinar. Não só para pregar, dizendo coisas boas e iludindo as pessoas, mas pregando o evangelho do reino, que é falar a verdade, ensinar as pessoas a vencerem em tempos de angústia, em tempos de dificuldade, em tempos de luta, confiando no Senhor. Porque o mesmo Deus que permite a luta é o mesmo Deus que te entrega a sua vitória nas suas mãos. Toma posse dessa palavra. Talvez você esteja passando agora por um momento difícil. Como o nosso irmão Isaías está dizendo, que está com uma inflamação. E nós vamos estar profetizando, irmão Isaías, a sua cura. Nós estaremos profetizando que o Senhor será glorificado na sua vida. Ele está permitindo este momento para que cada vez mais você se achegue a Deus e busque, e o Deus da cura, o Rafá, o que cura todas as enfermidades, fará um milagre na sua vida e na vida de todos vocês, seja no YouTube, seja no Facebook ou nas outras redes sociais. Deus, ele ainda é Deus. Ele está contigo, só que ele está precisando que você creia, tome posse, aguente firme, segure na mão dele, não solte, fique firme, porque o Senhor te dará a vitória no final. Amém? Eu quero convidar você. Vai no YouTube, veja nossos vídeos. Vai no Facebook. Facebook nós já estamos. Vai no TikTok, vai no Instagram. Todos eles é Pastor Silvio Marcos. Vai lá, siga o pastor, pega os vídeos, os ensinamentos, usa na sua vida, compartilha com pessoas que estão precisando de uma palavra, ensinamento poderoso, não estão sabendo lidar com a situação da vida, tomar uma decisão certa. E eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente aqui. Muita gente. Amém?
Então eu vou orar por você para a gente terminar. Peço que compartilhe essa live. Peço que você seja um ajudador, seja um semeador. Ajude o nosso ministério com as suas ofertas. Envie para que a gente possa continuar fazendo mais e mais, ajudando as pessoas, levando a palavra. E eu tenho certeza que a Bíblia fala que qualquer um que der um copo de água fria sequer para um servo